Olá, eu vou resolver aqui uma questão de estatística, ainda falando sobre intervalo de confiança. A questão é a seguinte: estudos apontam que a renda de um conjunto de pessoas do norte do Paraná recebe em média 6 salários mínimos e tem desvio padrão de 2 salários mínimos. Se desta população for extraída uma amostra de 100 pessoas, N igual a 100 pessoas, qual é a probabilidade de que a média dessa amostra acuse um valor superior a 6,3 salários mínimos? Então a situação é a seguinte: a gente tem uma população que recebe 6 salários mínimos, tá aqui. Então a média dessa população, a média populacional, a média MI, é 6 salários mínimos. O desvio padrão é de 2 salários mínimos. Então a média é 6, o desvio padrão é 2. Se for retirada uma amostra de 100 pessoas, então N igual a 100 pessoas, qual a probabilidade de que essa média acuse um valor superior a 6,3? Então vamos desenhar aqui a situação para entender mais ou menos o que está acontecendo. Eu tenho aqui, fazer uma curva normal, tá? Aqui no centro eu tenho a média, que é 6, tá? Eu quero retirar 100 pessoas da população e quero saber qual a probabilidade de essa amostra ter uma média maior do que 6,3. Então, vou colocar aqui 6,3. 6,3 é esse pedaço aqui da curva normal, maior que 6,3, certo? Aqui está a média 6. Esse aqui é o valor procurado, que eu quero saber a probabilidade de estar aqui nessa região, certo? Então, essa região aqui, essa região em questão, ela é a área abaixo da curva normal, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa amostra que está contada na variável x e transformá-la para a variável z, tá? Então, eu vou fazer o quê? Uma nova curva normal, só que agora, ao invés de eu considerar a variável x, eu vou considerar a variável z. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Eu vou ter uma nova curva normal. Na curva normal, a média coincide com o zero. E o valor esperado aqui, que é o 6,3, esse 6,3, eu vou ter que encontrar um correspondente para ele aqui, ó. Que eu não sei quem é, mas eu vou encontrar, certo? E a região que eu quero, a área, é a mesma. A diferença é que na curva normal, a gente não precisa calcular a integral para descobrir a área, integral da função de probabilidade. A gente só precisa consultar a tabela Z, ok? Então, a gente vai saber qual é o Z correspondente a essa regiãozinha aqui. E depois que eu tiver o valor desse Z, eu posso só olhar na tabela Z e eu encontro o valor da curva. A área abaixo da curva. Então, vamos lá. A equação que a gente vai usar para resolver esse problema é a seguinte: Z igual a x menos mi dividido por sigma sobre raiz de n. Isso aqui é sigma, certo? É o desvio padrão, sigmazinho, sigma minúsculo. Então, como é que fica? X é a média, o valor que eu quero saber, no caso, esse 6,3 aqui. Isso aqui é x. Então, é 6,3. Menos a média, mi, que é 6. Dividido pelo desvio padrão, que é 2. Dividido por raiz de n, que no caso n é a quantidade de amostra, quantidade de elementos da amostra, que é 100. Então, vai ser 6,3 menos 6. Vai ficar 0,3 divididos por 2. Divididos por raiz de 100, que é 10, certo? Essa conta aqui, 0,3 divididos por 2 décimos, dá 0,3. Divididos por 0,2, vamos fazer aqui. 0,3 dividido por 0,2 vai dar 1,5. Então, vamos lá. Z é igual a 1,5. Esse valor aqui, ó,
procurado anteriormente, equivale a 1,5. Então, na tabela Z, eu quero saber qual é o valor, qual é a área dessa região, situada abaixo da curva normal, sabendo que o valor de Z ali agora, deixa eu apagar aquele Z, o valor de Z aqui, ó, é 1,5. 1,5, certo? Através desse cálculo, nós descobrimos que o Z ali é 1,5. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lá na tabela Z agora. Então, a probabilidade, até para escrever aqui fica bem claro, ó. A probabilidade de que a média x seja maior do que 6,3 é igual à probabilidade de que z seja maior do que 1,5, ok? Então, eu vou lá na tabela Z e vou procurar o 1,5. Tabela Z tá aqui, ó. Tabela Z, 1,5, eu tenho aqui, ó, 1,5 aqui e 0, tá? Você olha assim, se fosse 1,53, por exemplo, eu ia no 1,5 até, tá difícil de mexer, de 1,5 até a coluna do 3 aqui, ó. Eu ia daqui a aqui, do 1,5 até o 3. Como não é o caso, é 1,5, então é 1,50. Esse pedacinho aqui, ó. 0,4332. Então, vamos lá. 0, que é igual a 0,4332. O que esse 0,4332 me dá? Ele não me dá a região que eu quero. Ele me dá a região entre o 0 e o 1,5. Ele está me dando essa daqui, ó. Essa região aqui, que não é a que eu quero, essa daqui, equivale a... Essa região aqui equivale a 43,32% da curva, certo? Então, esse 1,5 que eu encontrei aqui, ele me dá a região que vai de 0 até 1,5. Eita. Ele me dá essa região. Não é essa que eu quero. Eu quero a outra. Então, eu tenho que fazer o quê? A metade da curva equivale a 50%. Então, eu vou fazer a diferença. A probabilidade de que x seja maior do que 6,3 é o quê? É 50%, ou seja, 0,5, menos 0,4332, que equivale a 0,668. 0,668. Aliás, 0,0668. 0,668. Ou seja, 6,68%. A probabilidade de que a média dessa amostra de 100 pessoas retiradas da população que ganha até 6 salários mínimos seja maior do que 6,3 é 6,68% nesses dados do problema. Ok? Então, tá aqui. É isso. Muito obrigada. Até o próximo.